E agora nós vamos conversar com a nossa querida Iandra, maravilhosa, Matias, que é consultora corporativa e veio hoje conversar, toda linda, gente, para conversar com a gente, bater um papo com a gente aqui. E moda, beleza, mas a importância de descobrir o seu biotipo corporal. Às vezes as pessoas dizem assim, vamos lá. Ai, fulano não pode usar essa roupa, não pode usar a roupa X, Y, tal, a estampa tal não dá certo, não combina. Mas aí eu achei tão interessante a gente chamar a nossa consultora para que a gente pudesse entender melhor essa descoberta, que eu acho que é valiosíssimo, porque ajuda todo mundo a se vestir bem e ao mesmo tempo dando a oportunidade de você poder vestir sim aquilo que você tem tanta vontade. E olha, gente, uma coisa que eu tenho que valorizar ao extremo, que a gente valoriza aqui no programa, são as consultoras de imagem, consultoras de moda, essas consultoras que vêm com o seu diferencial. E cada uma se especializando no que deve. E a nossa consultora corporativa, Iandra Matias, não é diferente. Maravilhosa e veio hoje para nos ajudar e ajudar quem está em casa. Como o biotipo corporal pode, de uma certa forma, ser ajudado com as dicas, né? A gente fica imaginando, tanta gente que imaginava, não vou usar isso, não vou usar bola, não vou usar listrado, não sei como usar essa estampa. E aí a gente percebe que essas dicas que vocês trazem vale ouro. Né? Vale ouro. Bom dia, Vanusa. Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer novamente estar aqui com você hoje. Estou muito feliz pelo seu convite, né, de falar desse tema tão interessante que é a nossa morfologia corporal. E aí, como você comentou, né, a descoberta da nossa morfologia corporal, qual é o formato do nosso corpo, traz liberdade, porque quando a gente descobre, nós conseguimos valorizar os nossos pontos fortes e atenuar as pequenas imperfeições, aquilo que a gente não gosta tanto de mostrar. E eu achei interessante porque com esse apoio de vocês, consultores, que eu acho que a gente tem que aplaudir, a gente mostra que aquilo que você achava que não podia usar, pode. Porém, você tem que conhecer seu biotipo, né? Sim, já dizia Coco Chanel, né? Morfologia corporal é como arquitetura, é pura questão de proporção. É saber como valorizar as cores, texturas, elementos, estampas a nosso favor. Então, assim, quando eu conheço qual é o formato do meu corpo, se eu tenho um quadril largo, não necessariamente eu preciso querer aquela harmonia. Eu posso gostar do meu quadril largo, né? E a gente tem que entender que o nosso corpo é uma máquina que move a gente. O importante é a gente estar saudável. Não adianta eu ter o corpo da moda. Eu preciso valorizar o que eu tenho. É ele que me traz felicidade, que me traz momentos de prazer. Então não é uma prisão, pelo contrário, é liberdade de descobrir a nossa morfologia corporal. Pronto. E aí a gente começa a falar sobre corpos, né? Essa questão do biotipo. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão em casa desta forma? Bem, Vanusa, estamos no verão, Sim. né? As pessoas estão viajando para a praia, todo mundo querendo disfarçar aquela barriguinha, né? Que toda mulher, a gente nunca está satisfeita com o corpo que a gente tem. A gente quer sempre melhorar. Então, assim, quando eu descubro qual é a minha morfologia, por exemplo, se eu tenho seios grandes e gostaria de atenuar, o que é que eu posso fazer? A consultoria pode te ajudar nesse sentido, né? Por exemplo, através das cores. As cores escuras, todo mundo já sabe que disfarçam o pretinho básico que todo mundo fala, né? Mas as cores claras também podem nos valorizar. Por exemplo, se eu tenho um bumbum pequeno e eu utilizo cores quentes e claras, eu consigo aumentar aquele meu bumbum com um biquíni, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou para a praia, eu sei que eu tenho a parte de cima um pouco mais avantajada, mas eu sei que meu quadril, ele é estreito. Então, eu colocando uma cor mais clara na peça de baixo e trabalhando uma cor mais escura na parte de cima, eu vou estar mantendo esse equilíbrio. Pronto, aí você consegue trazer esse equilíbrio para a sua silhueta, né? Que é o que a gente quer, uma imagem de harmonia. Que aí você se sente melhor, eleva a nossa autoestima e nossa autoconfiança, é claro. Quais são outros pontos que as mulheres reclamam muito? A gente vê que as mulheres reclamam muito de quadril largo. Sim. Tem várias mulheres que dizem assim, não, eu não vou usar isso aqui porque meu quadril é muito largo, não cai bem. E, de repente, não é assim, é a forma como você vai usar. A forma como você vai utilizar. Por exemplo, quem tem o quadril muito largo deve evitar peças curtas em cima, né? Por exemplo, como aqueles coletes, boleros. Então, utiliza uma peça mais longa, né? Como um colete abaixo da cintura, calças mais retas, menos justas na parte de baixo.
texturas mais escuras e mais discretas. Tudo aquilo que é grande, a gente coloca estampas grandes, por exemplo, vai aumentar. Então, as estampas devem ser menores. Ai, que interessante. Agora nós vamos mexer com aquelas mulheres extremamente altas, que geralmente, assim, o corpo delas é mais curto e as pernas bem mais longas. E muitas vezes as pessoas sentem muita dificuldade na hora de usar uma roupa. É impressionante, muitas não acertam realmente. Isso, pronto. A gente pode usar uma dica simples, né? Para as mulheres, por exemplo, que têm as pernas muito longas, o cinto é um bom acessório aliado para essas mulheres. Se eu colocar o meu cinto da cor da minha calça, eu vou aumentar as minhas pernas. Se eu coloco o cinto da cor da blusa, eu aumento o meu tronco. Verdade? Verdade. Isso daí eu não sabia, tá vendo só? Então, assim, aquelas mulheres que têm as pernas mais longas devem evitar, então, um cinto que seja da cor da calça. Da cor da calça. Você coloca um cinto da cor da sua blusa, que valoriza a tua silhueta, vai equilibrar mais. Pronto. Aí, a gente tá vendo aqui a nossa linda consultora com um macacão belíssimo, verde, mas ela colocou um pretinho por cima. Isso de uma certa forma. E percebi que os braços ficaram à mostra. Isso também cai bem. De repente você quer usar um blazerzinho, mas você, às vezes, tem, que não é o seu caso. Seu caso, não. Mas, por exemplo, eu tenho um braço muito largo. Puxei mamãe, né? Eu sou aquela magra que tem um braço bem largo. E, às vezes, algumas roupas não assentam, no meu caso. E aí, como a gente disfarça esses braços? Pronto, você já fez perfeitamente isso hoje, né? Colocou um blazer que disfarça o braço, coloca um decote em V. É assim, gente, quando eu quero equilibrar a minha morfologia corporal, eu tenho que pensar para que ponto do meu corpo eu desejo chamar a atenção. No seu caso, né, como você quer disfarçar os braços, você colocou um decote em V e um colar próximo ao seu rosto. Então, você conseguiu perfeitamente chamar a atenção para o seu rosto. Tá vendo só que interessante? E aí vamos falar das mulheres que sempre reclamam, eu sou pequenininha, nada cai bem. Olha, usar vestido longo pra mim não dá. E a gente vê que não é bem assim. Não, muito pelo contrário, né? Se você usa o longo, aquilo vai te alongar. Então, a gente pensa para onde os nossos olhos vão olhar. Por exemplo, uma mulher que é muito baixinha, que se incomoda, né, com o seu tamanho, coloca um look monocromático, todo da mesma cor, da família de cores, né? Coloca sempre um salto alto para estar te alongando ali. Então, também coloca o blazer, coloca linhas horizontais, que o seu corpo, os nossos olhos vão olhar para as linhas horizontais. Se eu colocar vertical, vai parecer que eu sou mais cheinha. Então, as baixinhas coloquem sempre, quando eu digo linhas horizontais, não necessariamente peças listradas. Aqui hoje, ó, eu tô com linhas horizontais e um look monocromático, porque eu me acho baixinha. Apesar de não ter pouca altura, eu tenho 1,62, mas eu gosto de alongar a minha silhueta, né, de parecer ser mais alta. Então, ó, look monocromático e aqui linhas retas, para dar a ideia de que eu sou mais alta. Muito bom. Vamos falar daquela mulher que tem menos bumbum, né? Tem de tudo um pouco, mas cadê o bumbum? Faltou. E aí, como a gente pode chamar a atenção para dar um apoio para essa mulherada? Vamos usar estampas nessa silhueta que tem pouco bumbum, né, que quer valorizar. Então, se você utiliza uma estampa ali no seu bumbum, vai parecer que ele é um pouco maior. Cores claras, né, estampas de bolinhas, estampas geométricas, tudo aquilo vai valorizar. E também as cores quentes, né, como laranja, vermelho, amarelo, tudo isso vai te ajudar. Muito bom. O importante é que a pessoa entenda seu biotipo. Como a gente pode perceber o que tem de menos ou de mais, ou alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher a roupa? O nosso biotipo nada mais é do que a relação, né, de proporção entre os nossos ombros, cintura e quadril. Então, se olhe no espelho. Qual é o ponto desses três, ombro, cintura e quadril, que você acha que chama mais a atenção no seu corpo? Como você se sente em relação a isso? Por exemplo, se eu acho que eu tenho um quadril muito largo, isso te incomoda ou não? Né? Não necessariamente a gente precisa harmonizar. É uma questão de se sentir bem. Quando a gente fala de roupas, eu acho interessante a gente falar que a gente tem que ficar de olho também nos modelos que a gente busca, né? Sim. Isso é algo que chama atenção também. Por exemplo, aquela mulher que quase não tem cintura. Eu sou uma mulher que eu tenho pouca cintura, né? Mas tudo bem, é meu biotipo, né?
E tem algumas roupas que elas apresentam uma cintura, mesmo você não tem, te deixam uma cinturada. Sim. E assim como calças, saias, vestidos, parece que essa questão do caimento da roupa também influencia muito, né? Os cortes dessa roupa. Os cortes, o tipo de tecido, né? Se eu utilizo um tecido mais molinho, por exemplo, ele vai marcar mais. Se eu estou acima do peso, por exemplo, tem uma cintura que a gente chama de oblonga, que é aquela barriguinha saliente, né? E eu uso um tecido muito fluido, vai marcar. Porém, se eu uso um tecido mais estruturado, mais durinho, vai conseguir disfarçar. Quem quer marcar a cinturinha, por exemplo, coloca um cinto largo que chama a atenção, que vai te dar essa cinturada. Muito bom. Uma dica interessante para quem está assistindo o nosso programa, principalmente quando o assunto é esse cuidado de se olhar, de se ver. É o que você falou, se sentir bem é a palavra-chave, né? Se sentir bem, gente. E a gente se incomoda muito, não adianta. Você diz que não se incomoda, isso é o que você está trabalhando dentro de você. Mas não tem coisa mais desagradável do que você ver, às vezes, um olhar meio que estranho das pessoas quando... Porque a gente diz, eu tô me vestindo para mim. Não, a gente se veste pra gente, mas a gente quer estar bem, agradável também para os olhos dos outros. Não adianta, a gente não pode ser hipócrita. Verdade. Né? As pessoas, elas têm muito disso e eu não sou. Coloquei uma roupa que eu vou me sentir bem, mas uma opinião favorável me ajuda. Com certeza. Né? A gente tem que parar com essa mania, não me importa com o que os outros pensam. Se importa, sim. Você só não quer que as pessoas tomem de conta desse teu desejo. Mas uma opinião favorável ajuda, né? Ajuda sim, né? É sempre bom a gente tentar trazer esse equilíbrio entre o corpo da moda e o corpo que eu tenho, para que a gente não tenha essa relação de escravidão, né? De procedimentos estéticos, de cirurgias plásticas. É um investimento alto financeiramente, de tempo. Então, eu tenho que começar a trabalhar a minha autoaceitação. Qual é a minha morfologia? De que maneira a vestimenta pode me ajudar, né? A me sentir melhor, mais autoconfiante, sem ser escrava desse corpo da moda. Nós sabemos também que as redes sociais são um pouco inimigas nessa hora, né? O Photoshop, o filtro, trazem essa coisa fora da realidade. E aí a gente vê uma mulherada bem inteligente, uma mulherada que está preparada para esse mundo que vem aí e que está começando a entender que não é bem assim. Essa conquista de filtros, eles vão ter que entrar com uma nova roupagem de filtros que deixa a pessoa mais natural possível, porém bem, né? Com aspecto bom, porque tem determinados filtros aí que você sai palhacinha. É melhor você nem colocar, pelo amor de Deus, a não ser que o seu foco seja esse. Porque tem situações que no lugar de você ficar bela, a pessoa vai olhar pra você, nossa, tá estranha. Será que fez o quê? Né? Então tem certos filtros que não ajudam. Quanto mais natural você fica com aspecto saudável, melhor. Então acho que até isso vão ter que pensar. E você falando a respeito de redes sociais, Yandra, acabei chamando para o lado das revistas. Antigamente eram as revistas que faziam com que essa mulherada não se sentisse tão bem muitas vezes. Sim. E hoje tá esse mundo das redes sociais. Mas, por incrível que pareça, é tudo tão online, tão rápido, tão em tempo real, que tem muita coisa que era interessante tá ficando feio. Exatamente. E eles têm que rapidamente começar a ganhar esse público, porque o povo, no mesmo instante que acha legal, deixa de achar legal. Então, assim, isso é muito bom de uma certa forma, porque faz com que as pessoas respeitem um lado do outro, né? Sim. Tá ficando cansativo esse negócio de exigir demais. Muito. E se você perceber, eu estava almoçando num restaurante essa semana, as mulheres estão ficando todas com a mesma cara. Sim. É o preenchimento, afina o nariz, faz uma harmonização facial. E a gente tem que entender que o bom é ser diferente. Cada beleza é única. O bom é ser eu. Né? E aprendendo a valorizar os meus pontos fortes e trabalhar a minha autoconfiança, a minha relação comigo mesma, a forma como eu me vejo no espelho afeta diretamente o meu comportamento. E pronto, gente, a chegada das consultoras na nossa vida veio pra gente entender que a gente pode quase tudo. A gente só tem que saber como esse tudo vai funcionar no nosso corpo, no nosso biotipo, né? Saber utilizar a seu favor, exatamente. É trazer conhecimento para as nossas clientes. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você me falasse a respeito dos acessórios, né?
queria que você falasse a respeito dos acessórios. Eu sei que hoje quase tudo pode, mas tem esse lado também. Às vezes o acessório, ele ajuda a ser menos ou mais, né? Sim, sim. Os acessórios também fazem parte, né, da nossa comunicação. Tudo de acessório que a gente usa comunica. Se eu trago acessórios mais finos, mais refinados, eu passo essa ideia de mais elegância. Se eu trago acessórios maiores, trazem uma ideia de força, de empoderamento. Então tem que ver o desejo da cliente, o que você deseja transmitir através da sua imagem. Tudo casa com esse biotipo, Tudo né? casa, é uma harmonia, né? Nossa imagem é sobre tudo, é sobre morfologia, é sobre estilo, é todo um conjunto. Quero agradecer pela sua presença, é muito bom, é sempre muito bom conversar com ela, bater esse papo, a gente se descobrir que às vezes o menos é mais. E esse mais pode até ser menos também. Não tem problema, você só tem que saber como usar, como se valorizar. E não se importe tanto com o que as pessoas falam. Tem muita gente adoecendo por causa da opinião alheia e deixando de viver a sua própria vida. O importante é você estar feliz de dentro para fora, tá? E não é chato você dizer que hoje você não tá legal, que a coisa não tá muito bem. O importante é que você esteja sendo verdadeiro ou verdadeira. As pessoas gostam de verdade. Sabe o que é ruim? O ruim é quando as pessoas olham pra você e dizem assim, nossa, será ou não? O que será que tá acontecendo? O bom é quando você é verdadeira, porque a verdade passa muito desse olhar que as pessoas estão enxergando em você e que às vezes se torna tão bom. Exatamente. Né? Então eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você... Eu que agradeço, Vanusa, @iandra.matias no Instagram, tá? Telefone 99826464. Chama lá que a gente conversa.